Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo e que nos ouvirão. Hoje teremos uma palavra da pastora Neudivan, de Chapada dos Guimarães. E Amém. coisa boa. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é que nós entramos nessa semana dizendo que somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é nessa vitória e é nessa certeza que avançamos por mais uma semana da nossa vida. E é nessa semana que nós declaramos que a bondade e misericórdia do Senhor seguirá sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre a nossa saúde, sobre o nosso chamado, sobre os nossos filhos. É nessa certeza que a tua presença está conosco, que nós avançamos de uma maneira poderosa e sobrenatural. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem nos dado até aqui e nos alegramos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Pode ficar à vontade. Shalom, shalom. Nós vamos meditar hoje num texto bem conhecido, que é 1 Reis 17. Vamos começar a ler do 7, vamos até o 16. O Senhor falou muito comigo através dessa palavra, porque esse ano eu estou vivendo essa mudança. E o que eu percebi em todos esses devocionais, tem uma palavra que o Eterno está falando: obedecer, obediência. E eu pedi ao Eterno, né? Fala comigo naquilo que eu preciso ouvir, para depois eu passar para os meus irmãos. E eu sei que tem pessoas que vão ouvir hoje, outros vão ouvir daqui uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos. E a palavra do Senhor, ela é carregada, né, do Espírito dele. Então, toda palavra que nós falamos que vem do Eterno, ele já libera o Espírito sobre aquela palavra para que ela vá e cumpra o propósito. Então, é nisso que cremos e esperamos que todos aqueles que estão ouvindo e que ainda ouvirão possam receber aquilo que o Eterno tem falado com a gente. Diz a palavra assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta da chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite na botija. Então, colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, disse-lhe: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Quando nós estamos lendo a Bíblia, parece assim como se aquilo fosse simples, assim, essa viagem fosse tranquila, né? Que ele pegou um avião e se transportou. Mas quando nós vamos estudar, pesquisar, para podermos entender, não foi uma viagem tão curta. Primeiro, no contexto anterior, ele vai liberar uma palavra
e vai parar de chover, e será 3 anos e meio. Ele está dentro desse contexto também. Ele iria passar por toda essa questão. E quando Deus ele dá essa palavra, o Senhor fala para ele sair, para ele se proteger. Então ele fala assim: você vai para Quirete, que é o riacho. Você vai lá, fica lá, porque eu vou te alimentar, e você estará um tempo escondido, guardado, separado. E imediatamente Elias obedece e vai. Mas pela pesquisa são 417 quilômetros. Então nós temos que entender essas questões para nós vermos a dificuldade para estar chegando naquele lugar. Naquele lugar, ali na região do Jordão, o Senhor vai tratar com ele, mas em todo o caminho que ele vai fazer, saindo de Israel até chegar nessa região, que hoje é a Jordânia, Transjordânia, ele vai passar por muitas situações. E podem, lá a pesquisa não diz, mas deve ter levado uns 4 meses, mais ou menos, para essa viagem. E quando ele chega nesse local, que é um lugar da bênção do Senhor, é um lugar da onde Deus vai alimentá-lo, vai tratá-lo, ele ficou 1 ano ali. Isso, assim, eu fui lendo e fui tirando essas questões, e eu fui, assim, ficando maravilhada como que Deus, como que o Eterno, ele cuida da gente. E ele ficou ali para trocar suas armaduras, a sua armadura, para trocar suas armas, para Deus se alimentar ele, para Deus instruí-lo, porque ele vai sair de um lugar onde a nação adora o Deus de Israel. Então, a atmosfera do lugar, mesmo que Acabe estava fazendo aliança com Jezabel, com uma nação pagã, mas como nação, ele tinha uma outra atmosfera. E naquele lugar, e também em Querite, ele era alimentado, ele era cuidado, Deus tratava ele diretamente. Então, ele vai fazer um caminho, ele vai ter que percorrer um caminho para aprender uma outra forma, porque ele tinha tanta intimidade com Deus que ele ia ser alimentado, ele ia ser cuidado diretamente pelo Eterno. E ele vai aqui para um lugar, mas primeiro ele vai parar, ser preparado para o nível de guerra que ele iria enfrentar. E ele vai, e a pesquisa diz que de Quirete até chegar na Fenícia, que é onde está Sarepta, perto ali de Sidom, na região de Sidom, é um lugar, assim, um espaço maior. Então, algumas pesquisas dizem 530 quilômetros. Então, quando o riacho seca, e aí Deus fala: agora você sai, agora você está pronto para essa guerra. Então, ele vai sair dali e ele vai para a região. Naquela região, era um lugar de treva. Etbaal, que é o pai de Jezabel, governava aquela região. E aquele povo, como nação, adorava Baal. Então, ele iria sair e ele ouve Deus falar assim: você sai daqui, você vai, porque eu vou dar uma ordem a uma viúva. Então, ele sai dali com várias questões. Primeiro, naquele local, região de guerra, tinha muitas viúvas. Como ele ia identificar? Então, quando no texto diz que ela estava colhendo gravetos, com certeza Deus deu um sinal para ele. Qual seria a viúva? Mas o que eu quero aqui chamar a nossa atenção, porque chamou a minha atenção, é essa viúva. Como que ela vai crer na palavra de Elias se ela não conhece esse Deus? E como que Deus consegue falar com ela se Deus precisa da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio?
Então, já é difícil aqueles que servem ao Senhor, muitas vezes, ouvir, eu digo obedecer. Agora, imagina uma pessoa que mora num lugar com atmosfera de densa treva, e Elias, que está acostumado a ser sustentado diretamente pelo Eterno, pela intimidade. Então, esse encontro, ele vai mostrar um caminho que Elias está saindo de uma posição de relacionamento, de cuidado direto, e uma mulher que tinha um marido, e que esse marido trabalhava para dar o sustento, então ela crê na força do braço, ela crê naquilo que ela podia, que o marido podia proporcionar, e aí o marido é retirado. Então nós vemos, os dois estão fazendo um caminho. Ele para sair da posição de ser sustentado por Deus diretamente, num lugar onde Deus tinha facilidade de falar, porque ali Deus era adorado, Deus de Israel, para um lugar de treva. E também essa mulher saindo desse lugar de treva vai encontrar a Elias e ver nele o Deus de Israel e poder crer que Deus iria sustentá-la. Então, eu fiz esse caminho agora, esse ano, porque eu era assim, eu não percebia, isso que eu quero falar com os irmãos, eu não percebia que Mamon ainda tinha alguma questão na minha vida, porque eu tinha uma preocupação com o meu salário, e eu não ganho pouco, mas o meu salário não dava. Então, foi nesse ano, entrando nesse tempo, estação, na prática de viver, esse ano eu estou aprendendo, que eu fui liberta e que eu entendi que não é a força do meu braço, não é a minha profissão, não é o meu salário, mas é eu entrar nessa atmosfera de bênção, do plantar e do colher. Então, ele obedece, ele não está acostumado, né, a ser assim, confiar que um ser humano vai fazer algo por ele, e ainda mais uma pagã que não conhecia o Deus de Israel, e ela também não conhece esse Deus provedor. Então, ali é um encontro de milagre. E eu me vi naquela viúva, no sentido de crer de uma forma sobrenatural e obedecer. Então, ele vai, identifica ela naquele lugar e fala para ela pegar água. Ela está saindo para pegar a água para ele, ele fala, me traz um pequeno bolo. O interessante é que esse Deus de Israel, ele é conhecido sobre todo aquele lugar, porque ela diz, segundo a palavra do seu Deus, eu digo diante do seu Deus que eu não tenho nada. Nós não temos, eu e meu filho não temos força para morrer. Nós vamos fazer o restinho que temos para poder nos alimentar e morrermos. Então, Elias vai ficar sentado ali e falando para ela, vai, confia, faça para mim primeiro. E a pastora Neide, ela trouxe uma palavra na devocional dela que aquilo entrou em mim. Então, o que era que estava faltando antes na minha vida? Era eu acreditar que a primeira coisa é a semente, depois vem a provisão, depois vem o grão. E aí ele implicitamente disse para ela, você tem, ela, o que você tem? Eu tenho um pouquinho de farinha na panela e eu tenho um pouquinho de azeite. Então, vai e faz para mim primeiro. Ali ele estava ensinando para ela que o restinho que ela tinha era a semente que ela precisava plantar. E aquela semente ia produzir o sustento necessário para os 2 anos ainda que faltava de seca. Então, essa mulher, ela recebe ali uma revelação, um milagre dentro dessa atmosfera de densa treva, porque eu creio que nós, mesmo morando em lugares como eu moro, num lugar onde
tem vários tipos de seitas, mas é muitas mesmo. A atmosfera não é fácil, mesmo assim. Eu creio que não dá para ter noção de como era aquele lugar, de como era aquela atmosfera. E aquela mulher, ela obedece, porque ela viu em Elias o Deus de Israel. E ela creu, e ela confiou que se ela pegasse aquilo que ela tinha ali como semente, ela iria estar colocando numa terra excelente. E ali, comendo aquela semente, ele iria liberar uma bênção sobre a vida dela. E ele entendia também que ele precisava do milagre, porque a seca era para todos. Então, ele também poderia passar fome, como aquela mulher estava passando. E Deus disse para ele, você vai. E eu imagino assim, que foi como Moisés, você pode ir, mas eu vou ficar de fora, porque essa treva, a minha santidade, eu não vou ficar aqui de fora, eu não vou entrar lá. Mas você vai. Porque Deus queria ensinar para ele. Mas primeiro Deus preparou ele, trocou a armadura, trocou as armas, as instruções. Mas Sarepta, ela significa lugar de fundição, de derreter. E eu creio que ali Deus trabalhou na vida dela, derretendo toda aquela fé falsa, naquele Deus falso, e também, com certeza, na vida de Elias, como na minha vida, quanto eu tenho 29 anos de conversão verdadeira, porque filha de crente eu sou há muito, muito mais tempo, mas de conversão, realmente, de entregar minha vida sem retorno e sem reserva, de cair de cabeça mesmo na vida em Deus, eu tenho 29 anos. Mas ainda tinha em mim. Então, eu creio que em Elias também tinha, porque ele era humano como a gente. E Deus também ia derreter ele de alguma forma. Seriam 2 anos onde seria trabalhado. Mas creio que ela teve um encontro com o verdadeiro Deus, com o Deus de Israel, porque ela foi sustentada, o filho foi sustentado, Elias foi sustentado nesses 2 anos que não houve chuva. Então, a palavra que nós podemos ter podemos ter o último recurso. Eu preciso analisar, essa é semente, ou esse aqui é o fruto, esse aqui é o meu sustento, é a minha provisão, porque semente eu planto, e o grão, o fruto, é que eu me alimento. E ali, para mim, foi algo transformador, revelador, aquele momento onde ela vai ser transformada. E os olhos dela, escamas dos olhos, o véu que cobria a cegueira espiritual é retirada. E ali ela está diante da representação mesmo presencial de Deus através da vida de Elias. E Elias, naquela dificuldade, imagina, nós fazemos o caminho da viúva, mas Elias estava fazendo o caminho contrário. Ele vem de um lugar onde é provisão de Deus, onde Deus cuida diretamente. E aí ele tem que confiar em uma pessoa que não tem marido para trabalhar e dar o sustento, confiar que ela vai ouvir a voz de Deus, mesmo sendo pagã, mesmo estando no lugar de treva, e que ela vai obedecer. Então, para Elias também não era fácil, porque ele está acostumado de outra forma, né? Ele tem intimidade com Deus, ele sabe o que ele vai falar. E a mulher também viu ele, e eu creio que sobre Elias devia correr sobre toda aquela região, e ela também vai chegar e ela vai ter a revelação, porque a luz de Elias chegou no meio das trevas, e ali ela vai ser um encontro muito importante. E aí eu pensei, Deus trabalhou na minha vida de quando eu me converti, sobre o que era princípio, o que é lei, o que é estatuto, o que é decreto, o que é
preceitos, e eu buscando isso aí. Aí eu entro nesse entendimento, vou aprender sobre estação. E aí, tempos de estação. E aí eu vejo verão, colheita, e eu entendi. Deus me preparou para me colocar nesse momento, nesse conhecimento, nessa revelação. E eu sei que tem muitos que estão no caminho contrário, que foram e já entraram nesse conhecimento, nesse discernimento, nessa revelação de tempos, estações e tribo, mas também precisam aprender muito sobre o princípio. Porque não basta ter a estação, não basta ter o tempo de Deus, mas eu também preciso cumprir os princípios para aquela estação, para aquele tempo. Então, o tempo de Elias em Sarepta era de derreter aquilo que não condizia com a vontade do Eterno. Era de ter aquele encontro, de confiar que aquela pessoa iria trazer o sustento para ele, e ela confiar na palavra de Elias, que tinha um Deus Todo-Poderoso e queria suprir todas as necessidades. Então, irmãos, nós precisamos buscar. Pedir ao Senhor para sondar o nosso interior, para ver se tem algo ainda que nós estamos em prisões, para ver se existe lugares aonde precisa de libertação, para que a nossa vida flua. E esse entendimento que eu estou entrando desde janeiro e cumprindo, buscando entender, irmãos, mudou a minha vida radicalmente financeira. Minha vida financeira mudou radicalmente. E o Senhor falava comigo há 2 anos. Você está colocando o seu dinheiro em um mar morto. E aí eu fui buscar nesses 2 anos a revelação do que significava isso. E quando Deus foi dando a revelação, eu fui obedecendo. Mesmo que eu não entendia profundamente, eu fui obedecendo. E com essa obediência, porque muitas vezes você fala, não, eu vou cumprir o princípio e imediatamente Deus vai fazer a obra. Irmãos, nós não temos essa capacidade, nós não temos essa mente tão excelente como Adão tinha antes da queda. Então, existe um processo aonde eu vou ser, como Elias ficou 1 ano, que já era um homem experimentado em Deus, mas ele ficou 1 ano para ser preparado. Então, cada nível de guerra, cada nível que nós vamos subindo, existe uma preparação. Então, que essa palavra esteja no seu coração. Obedecer. Não importa se você está vindo de um lado, se você está vindo do outro, nesse encontro aí, fazendo o caminho contrário, mas tenha no seu espírito, eu preciso obedecer confiantemente, para que o Eterno possa fazer o suprimento. E quando a gente fala de suprimento, a gente não está falando só de alimento, de dinheiro, mas da questão emocional, da questão ministerial, da saúde, de todas as áreas da nossa vida. Essa é uma palavra que agora eu entendo que o devocional é extremamente importante. Né? Antes de colocar meu nome na lista, eu pedi a palavra para o Senhor. Enquanto Ele não me deu, eu não coloquei meu nome na lista. E nesses dias eu fui meditando. Tenha certeza, irmãos, esse texto ainda tem tanta pérola para ser ainda buscada, para ser garimpada, e quero, assim, agradecer todos que têm ministrado, porque eu tenho anotado e Deus tem falado. Então, a minha oração é que você e eu possamos continuar, como Oséias diz, a conhecer o Deus de Israel, prosseguir em conhecer, para que nós possamos confiar que Ele vai dar o suprimento diretamente, ou Ele vai usar o ímpio para nos abençoar,
de alguma forma, se nós cumprirmos o princípio, nós seremos abençoados. Mas obediência é a palavra. Que o Eterno derrame sobre cada um de nós a unção de poder, a unção de cura, a unção de revelação, a unção da sabedoria, para que nós possamos garimpar essa palavra, trazer para a nossa vida, nos alimentar, gerar em nós o alimento necessário para alimentarmos aqueles que têm fome. Muitos estão desesperados com fome. Então, que nós tenhamos o alimento para essas vidas, em nome de Yeshua HaMashiach. Apóstolo, está com a palavra. Amém, pastor, amém. Isso é uma grande realidade, né? A confiança e os princípios do Senhor nunca falharão. Que você possa receber essa palavra e ser ativado por ela em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Obrigado, pastora. Que essa palavra seja cortante aí na vida de cada um. Deus abençoe. Um ótimo começo de semana. Shalom, shalom. Shalom, shalom.